Quando uma pessoa não consegue se relacionar, ter um relacionamento saudável, geralmente nós olhamos para alguns quesitos dentro da constelação familiar. E é muito interessante porque às vezes é um método tão rápido e algo que a pessoa vem sofrendo há tanto tempo, e é muito fácil de olhar para aquilo ali, olhar a vida representada através de bonecos, que a pessoa já consegue entender. É claro que o constelador, o terapeuta que está aqui desse lado, precisa conduzir isso da forma mais eficaz e de acordo com as leis sistêmicas. Por exemplo, chegou aqui a Joana para constelar, falando que ela tem sempre relacionamentos abusivos. Ela sempre repete um padrão de relacionamento abusivos. Então nós colocamos a Joana dentro desse campo, dessa constelação familiar. E daí nós pedimos para a Joana colocar os pais. Então a Joana coloca os pais, geralmente como inferiores a ela, e os padrões desses pais, o que ela viu, o que ela cresceu, o que ela aprendeu de relacionamento, era que os pais tinham um relacionamento violento, ou que o pai trabalhava muito, ela não via muito pai, a mãe era sobrecarregada, faltava proteção, faltava um olhar para ela, e ela se sentia muitas vezes responsável pelos pais. Mas não é só isso que traz dentro de um relacionamento abusivo. Às vezes é muito mais profundo. E infelizmente, às vezes tem alguém que, como o pai trabalhava muito, a mãe também, a mãe era sobrecarregada, eles não davam conta de olhar para Joana. E aí teve alguém que entrou ali e teve algum formato de abuso referente a Joana. Pode ser que você teve um contato, pode ser que teve um segredo, enfim, o suficiente para gerar um trauma nessa pessoa para o resto da vida. E quanto mais a pessoa tenta excluir isso dentro dela, mais lhe reverbera durante a vida. E dentro da constelação familiar é algo que ninguém quer olhar, mas infelizmente precisa ser visto. E é muito interessante porque a gente precisa colocar a responsabilidade nesse abusador. E a maioria das pessoas, a maioria dos abusadores são pessoas da família, onde quem foi a vítima não tem coragem de deixar essas pessoas preocupadas e também não quer ter um desentendimento dentro dessas partes. Então, dentro de uma constelação familiar precisa ser um lugar seguro, um lugar de acolhimento, para que essa pessoa possa falar realmente esses sentimentos. E quando tem essa liberação emocional, que coloca isso para fora, onde a gente coloca essas pessoas que precisam ser vistas, infelizmente precisa ser olhado para esse caso, nós colocamos a responsabilidade. Então, muitas vezes a pessoa, ela faz essa liberação, ela fala, a culpa é sua, a culpa não, né? Mas a responsabilidade é sua e eu não tenho nada a ver com isso. E quando a pessoa faz essa liberação, ela faz assim, ó, porque ela tira aquilo dentro dela, porque ela tira essa culpa dentro dela. Ela vê que ela não tem essa culpa e ela não precisa carregar essa culpa. E como ela aprendeu com o abuso, aprendeu com formas negativas, ela sempre vai atraindo pessoas abusadoras. Então ela atrai relacionamentos porque no inconsciente dela, ela acha que é assim que um relacionamento saudável. Então ela está sempre recebendo pessoas abusivas. E nós colocamos todas essas pessoas que fizeram parte desses relacionamentos dela. E às vezes tem até abortos dentro desses relacionamentos. E nós precisamos colocar esses abortos. Quando a gente coloca esse aborto, a gente dá um caminho para eles, a gente respeita o destino deles e a Joana se desliga disso. Tem um lugar no coração para cada pessoa. E é interessante quando a gente vai fazendo essas liberações, olhando para cada um, o quanto a pessoa vai tirando essas amarras que vão prendendo ela. E é muito interessante que dentro de toda essa constelação, eu geralmente coloco alguém que é o homem saudável. E eu peço para essa pessoa identificar o
que ela sente sobre essa pessoa. E ela coloca a pessoa lá de costas, ela fala, não, ele não me vê, eu não consigo ver ele. Geralmente é essa a conclusão. Eu identifico essa pessoa, eu menciono essa pessoa como uma pessoa saudável. E ela está completamente indisponível para essa pessoa saudável, porque ela está aqui no meio desse bolo e a pessoa saudável também não consegue olhar para ela. Eu sempre brinco assim, porque o príncipe do cavalo branco pode passar e não vai conseguir ver ela. E ela também pode passar e não vai conseguir ver o príncipe do cavalo branco. Então essa é uma situação, infelizmente é uma das situações bem recorrentes e tristes, mas são casos que, se não forem vistos dentro de uma constelação familiar, a Joana aqui, por exemplo, vai fazer 60 anos e vai estar sempre nesse padrão, repetindo esse padrão e sempre sendo infeliz. E às vezes nós precisamos olhar para isso e fazer um pouquinho diferente. Outro caso muito comum dentro dos relacionamentos é a Joana estar no meio de pai e mãe. Então, quando nasce um filho, a Joana está ali no meio desse casal e quando ela vai para a vida, ela não consegue ir porque ela está dentro de uma triangulação. E isso é muito difícil para a pessoa. E se ela se arrumar alguém, geralmente ela é a pessoa que, o João aqui não consegue entrar, não consegue acessar a Joana. Então, esse relacionamento que é para ser 50-50%, ele não consegue ter contato com ela, porque ela está indisponível. Então, ela não está 50% para o relacionamento. Ela deve estar uns 10% para o relacionamento. Isso acontece também quando a filha está ali ligada aos pais, a filha ou o filho, e não consegue se dedicar ao relacionamento que ela está atualmente. Porque os nossos pais são família de origem, e nós e os nossos companheiros são a família atual. Essa é a família. Eu, Andréia, por exemplo, tenho meu marido e a minha filha. Eles são a minha família. Minha gata e minha cachorra também. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, eles são a minha família de origem. Eles não são a minha família atual. Então é interessante nós entendermos quem é a família de origem e quem é a família atual. Outro exemplo recorrente é quando um casal está namorando há muito tempo e nesse tempo eles não se casam. O que acontece? Passou do tempo do test drive e quando passa do tempo do test drive é como se um dissesse para o outro: eu estou esperando por algo melhor do que você. Não é essa a sensação que tem quando uma pessoa não vai, só mora junto, quando não se casa? Ah, Andréia, mas eu não acho que casar não é suficiente. A gente não tem dinheiro. Ah, a gente tá esperando. Sim, vocês estão esperando o quê? Esperando a separação chegar. Por mais que o casamento seja só um papel, ele é interessante para demonstrar: eu realmente estou disposto a viver a minha vida com você. Eu lembro quando eu casei, que algumas amigas falaram assim: nossa, Andréia, mas você vai colocar o sobrenome do teu marido? E quando vocês se separarem? E aquilo ali me deixou bem pensativa naquele momento. Mas aí eu pensei, eu não quero casar para separar, eu quero casar para ficar junto. Então esse pensamento que nós temos nos dias de hoje de, se for separar, então é mais fácil não casar. Isso deixa uma instabilidade muito grande. Isso deixa que um não passe segurança para o outro. Não precisa fazer festa, se fazer festa podem me convidar, mas não precisa fazer nada grande. Mas precisa ter um compromisso um com o outro. Todo mundo precisa de um compromisso e precisa mostrar para o outro o quanto você está compromissado para esse relacionamento. Vou falar novamente do caso parecido com o da Joana, quando um casal decide ter um filho e esse filho chega e a mãe, por exemplo, esquece que tem o pai. E ela se junta com o filho, ela dorme com o filho, ela faz tudo com o filho. E o pai fica como? O pai fica isolado, o pai não tem um lugar para ele. E antes desse filho veio esse pai. E o filho sente o amor quando a mãe e o pai se amam, mesmo que sejam pais separados. Porque se minha mãe odeia meu pai, significa que dentro de mim ela me odeia também significa que ela odeia uma parte de mim. Então é interessante
nós deixarmos os filhos irem para o mundo e o casal é o pai e a mãe. Antes veio o casal, depois veio o pai e mãe e depois veio o filho. Então é interessante olhar para cada um nesse lugar, porque um filho não se sente confortável quando ele está ligado à mãe. Então, quando ele for um adulto, ele não vai conseguir ter alguém aqui porque a mãe está casada com ele. E o pai está aqui carente, sozinho. A gente nem precisa falar o que vai acontecer com esse pai, né? Outro caso que traz muitas mulheres solteiras é a pessoa que se sente maior do que todo mundo. Então, chega um homem aqui perto dessa mulher, essa mulher é tão inteira, tão completa, tão dona de tudo, que o homem se sente inferior. Então, ela atrai pessoas que não conseguem acompanhá-la e geralmente ela dá no relacionamento carinho, atenção, paga as contas, faz tudo e o homem não faz nada. E quando ele não faz nada, o que ele faz? Vai embora, porque ninguém consegue retribuir para alguém que deu mais e outra pessoa que deu menos. Dentro de um relacionamento, precisa haver o equilíbrio, precisa ter a troca. Essa é a principal lei observada por Bert Hellinger do equilíbrio e que funciona nos relacionamentos. Se não tem um equilíbrio dentro do relacionamento, provavelmente o relacionamento vai fracassar. Então é 50% um, 50% outro. Claro que um dia um é 20% e outro é 80%. E no outro dia aquele que deu 20% vai retribuir com 80% e o outro 20%. E é isso que faz essa balança todos os dias, porque é assim que nós precisamos equilibrar o nosso relacionamento. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você.